Boa noite, meu irmão querido, minha irmã, que está com a gente no Congresso da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, congresso pioneiro nesse tempo novo que Deus está nos dando. A gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas, todas as coisas são fáceis, todas as coisas são do jeito que a gente queria na vida daqueles que amam a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que também os tempos difíceis, também os tempos de prova, também os desafios, todas as coisas cooperam, ou seja, elas trabalham juntas para o nosso bem. E o nosso maior bem é a nossa aliança com Deus, é a nossa comunhão com Deus. Eu tenho certeza que a maior notícia do mundo em 2020 não é a pandemia, não é o coronavírus, não é nada disso. A melhor e a maior notícia do mundo também em 2020 é que nós temos um Deus que é Pai, um Deus vivo que tem coração de Pai. E esse Pai nos deu um Redentor, um Salvador, alguém que abriu para nós uma vida nova, os reservatórios do coração de Deus, onde há paz, onde há renovo, onde há esperança, onde há forças. Jesus Cristo, nosso Senhor. A melhor e a maior notícia de 2020 é que Jesus nos deu a chance de ter uma nova aliança, uma nova comunhão, um novo relacionamento com Deus. E também o tempo da provação, chamado quarentena, chamado pandemia, faz parte, é só uma parte desse grande trabalho de Deus de nos trazer para junto dele, de nos fazer viver uma nova vida com ele, de nos ensinar a ter uma vida renovada com ele. Também a pandemia, também a quarentena faz parte dessa maravilha que é a chance de nós vivermos em aliança com o Senhor. Também a pandemia, também a quarentena, também as dores que ela está trazendo para a gente podem cooperar para o nosso bem. Podem cooperar para a gente viver uma vida mais mergulhada em Deus. Uma vida na qual, ali onde a gente se sente mais fraco, a gente pode experimentar a força e o poder de Deus sustentando a gente. Também as dores que essa pandemia trouxe, as solidões dela e as angústias que ela trouxe, tudo isso pode ser um trampolim para a gente se jogar mais nos braços do Pai do céu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você tem sede de Deus, se você busca a Deus, se você sabe que você precisa dele e você tem procurado a ele na sua vida, também a dor vai cooperar para o seu bem. Ela não vai ser um obstáculo que vai impedir você de experimentar a presença de Deus, o poder de Deus, ali onde o coração dói mais, ali onde a gente é mais frágil, talvez justamente ali a gente experimente mais forte a mão de Deus curando, levantando a gente e nos fazendo viver mais profundamente essa nova e eterna aliança que Jesus trouxe para nós. A coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo é a nossa aliança com Deus. A maior notícia desse tempo é que existe um Deus no céu que quer caminhar com a gente, que quer escrever a nossa história junto com a gente. A mais importante notícia no meio de tudo isso que a gente está vivendo é que a nossa vida não é um caos, não é uma confusão que não tem sentido, que não tem porquê. A mais importante notícia é que a gente tem um Deus que sonhou com a gente, que tem a nossa vida nas mãos dele e que ainda sabe o que fazer da gente. Do começo ao fim, ele está presente. Do começo ao fim, ele tem algo a fazer em nós. Do começo ao fim, ele está moldando a gente. Essa é a notícia mais importante. Pandemia e quarentena não são maiores do que tudo isso. Dor, solidão, luto,
as coisas todas que a nossa vida inclui e que às vezes são tão difíceis da gente suportar e superar. Todas essas coisas têm um lugar no nosso caminho para Deus. Nada se joga fora, nada, nada. Se você está caminhando em direção ao Senhor, se você está buscando a Deus, nada se joga fora. Também essas coisas vão ser motivo para a gente estar um pouco mais perto dele. Agora, para que a gente viva uma vida assim, para que a gente possa olhar tudo dessa maneira, para que a gente possa, como a gente diz naquela oração bonita ao Espírito Santo, que a gente repete tanto, para que a gente possa apreciar retamente todas as coisas na nossa vida, segundo o Espírito, a carta aos Romanos diz, nossa cuca tem que ser mudada, nossa maneira de pensar tem que ser renovada, nossa maneira de enxergar a vida tem que ser outra. Não pode ser mais essa que a gente tinha. A tendência humana da gente é olhar para a vida com um pouco de pessimismo, com uma crítica exagerada. Nada tá bom, nada tá dando certo, não tem jeito. A nossa mente humana parece que ela se pega, ela escolhe se pegar aos piores prognósticos ou às piores lembranças. A gente guarda na cabeça da gente aquilo que machuca mais. Nossa mente precisa ser renovada para que a gente enxergue, para que a gente aprecie retamente as coisas segundo o Espírito Santo. Do jeito que o Espírito Santo vê, assim a gente deve ver. Para isso, renovação da nossa mente. Esse é o tema da renovação carismática católica no Brasil ao longo desse ano. É isso que o Senhor quer que a gente experimente. O nosso modo de pensar, que a nossa maneira de olhar para nós, para os outros, para as coisas que nos acontecem, que tudo isso seja novo, seja iluminado pelo poder, pela luz, pela visão da fé. Queria compartilhar com você hoje, portanto, nesse congresso, no qual a gente vai ter a chance de voltar a falar disso constantemente. Renovação da nossa mentalidade, renovação da nossa visão sobre a vida, renovação do modo como a gente pensa, para que a gente possa acreditar de verdade que tudo coopera para o bem, que o Senhor ainda está no controle, que Ele ainda sabe o que fazer da nossa vida. Queria compartilhar com você um texto que tem a ver com tudo isso e que pode introduzir a gente nessa partilha da palavra que vai ser feita hoje e amanhã. Se você tem pertinho de você a sua Bíblia, pega ela aí comigo. Se você não tem, vamos dar para você alguns segundos para você pegar a Bíblia, traga ela para junto de você, para nós lermos juntos um trechinho da carta aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11. E eu gostaria de compartilhar com você os versículos de 33 a 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Para que você possa entender um pouco mais esse pedacinho que a gente vai ler junto, enquanto você está procurando na Bíblia, enquanto você está indo pegar a Bíblia, vou explicar um pouquinho o contexto, né, desse texto. O apóstolo Paulo está fazendo uma grande partilha com os cristãos de Roma a respeito do projeto de Deus para os homens, para todos os homens e para cada homem. Paulo acreditava de todo o seu coração que Deus tinha no seu íntimo um projeto eterno, um mistério que Deus carregava desde toda a eternidade e que agora em Jesus foi revelado a nós. Paulo acreditava com todas as suas forças que Deus tinha um propósito e que cada um de nós e todos nós fazemos parte desse propósito de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, nosso Pai Celestial não é um Deus despropositado. Despropositados, às vezes, somos nós, né? A gente não sabe muito bem por que vai fazer certa coisa, mas faz. A gente não sabe muito bem por que está falando desse jeito, mas fala. A gente é que, às vezes, age meio sem propósito. Quando a gente vai ver, já falou, já fez, já está embolado. Nosso Pai Celestial não é assim. Nosso Pai Celestial é um Deus de perfeição.
E perfeição é uma palavra que significa algo que tem começo, meio e fim e termina de maneira apropriada, termina de maneira bonita. Nosso Pai Celestial é um Deus de propósitos. É um Deus que cria sabendo o que quer. É um Deus que não tira as mãos dos vasos que ele está moldando. E é um Deus capaz de levar à perfeição, ou seja, é um Deus capaz de completar até os detalhes a obra que ele sonhou. Paulo acreditava que Deus tem um propósito maravilhoso, eterno, que envolve todas as coisas. E nesse propósito de Deus tem um lugar para mim e para você. Mas Paulo também sabia que esse nosso mundo, que não é muito diferente do tempo dele, é um mundo machucado por pecado, é um mundo machucado por intrigas, por discórdias, é um mundo que nem sempre corresponde àquilo que Deus sonhou. É um mundo de homens e mulheres livres para dizerem sim ou não para Deus, para tomarem o seu lugar nos planos de Deus ou para abandonarem esse lugar. Como a gente sabe que acontece com a gente. Cada dia a gente precisa dizer de novo, Senhor, estou aqui. E dizer um sim para Ele, ali onde Ele nos chamou, ali onde Ele nos quer. Ou então, é uma escolha nossa. A gente pode fugir, a gente pode desistir, a gente pode achar que não adianta nada e sair do nosso lugar nos planos de Deus. Paulo percebia que os homens são machucados pelo pecado. Mas então Paulo diz aos cristãos de Roma: olhem, tanto os judeus que fazem parte do povo amado, eleito por Deus, quanto os gentios que fazem parte das nações, muitas delas que nem sequer sabem que há um Deus vivo. Todos fazem parte do plano de Deus e todos experimentam igualmente esse peso do pecado na alma. E nenhum, nem judeus que têm a lei, nem gentios, nenhum de nós sabe como tirar dos ombros esse fardo, esse peso do pecado e das consequências que ele traz para a nossa vida e que nos machucam tanto. Então Paulo diz, sabem o que eu entendo com isso? Vendo que todos os seres humanos estão feridos pelo pecado, judeus, gentios, eu vejo que todos estão esperando, todos precisam e aguardam por uma resposta de Deus, por uma salvação que só Deus pode nos dar. E ele já nos deu, é Jesus. Jesus veio para todos, veio para os judeus primeiro, mas agora vem para todo homem de toda a nação. Então é como se Paulo estivesse dizendo, eu vejo um mundo machucado, mas eu continuo acreditando nos propósitos de Deus. Eu vejo um mundo em que todos, judeus e gentios, são feridos pelo pecado, mas eu vejo um mundo no qual a salvação que vem de Deus está sendo também ofertada para todos, é para quem desejar. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Meu irmão querido, minha irmã, 2020, a gente está olhando para um mundo todo ele machucado. E a gente sabe que o nosso mundo está doente, está machucado, não é só pelo coronavírus, não é só pelo Covid-19. O nosso mundo está machucado muito mais fundo. O nosso mundo está doente muito mais fundo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente hoje, ainda há pouquinho, começou a ter missas de novo presenciais nas igrejas. Nós já não tínhamos há 3 meses, mais de 3 meses. Agora nós acreditamos que o vírus está cedendo, que a epidemia está cedendo, e por isso a gente pode voltar com cautela a fazer algumas coisas, mas eu e você sabemos que essa ferida, essa doença da alma que machuca tão profundamente o nosso mundo é muito mais mortal que o coronavírus e não está cedendo da mesma maneira. Se chama pecado, se chama morte da alma, se chama dor de estar longe, afastado de Deus, sozinho, sem Deus. Essa dor, essa ferida é muito mais funda e ela não cede com a mesma facilidade que uma epidemia. Essa dor só cede diante de Jesus Cristo. Essa dor da alma, essa ferida da alma, essa doença da alma só cede debaixo da voz de Cristo, do sangue de Cristo.
Veja, hoje, 2020, nós estamos olhando para um mundo ferido, machucado, assustado, mas assim como Paulo, eu e você somos chamados a dizer para esse mundo: Deus continua tendo planos, e os planos de Deus continuam de pé e não voltam atrás. Os planos de Deus continuam de pé e eles têm um lugar para mim e para você e para cada irmão que às vezes está meio sem saber para onde ir, o que fazer, achando que está tudo enrolado, confuso demais. Deus continua tendo planos e os planos de Deus são irreversíveis e são invencíveis. Assim como Paulo disse aos romanos isso, eu continuo acreditando diante de tanta possibilidade. Eu continuo acreditando que Deus tem um plano e o plano continua de pé e Jesus veio para levar esse plano até o fim. Assim, eu e você hoje, meu irmão querido, minha irmã, temos que ser homens e mulheres que não deixam se abater pela desesperança. A única arma que o diabo tem para impedir a gente de fazer a colheita que Deus quer fazer depois dessa pandemia, a única arma que ele tem é o desânimo. Porque o servo desanimado não se lança em direção à messe para colher. Ele vê a messe, mas não enxerga. Ele vê o campo, mas não percebe que chegou a hora de colher. Meu irmão querido, minha irmã, nós não podemos ser servos abatidos pelo desânimo. Nós temos que ser servos que têm um olhar de fé, que veem o que o Espírito Santo vê, que tem a mente de Cristo, como diz a primeira carta aos Coríntios. Portanto, que enxerga oportunidade, bênção, onde os outros só veem problema. Eu e você precisamos dizer para esse mundo e para cada pessoa, também quando os nossos planos vão por água abaixo, também quando os nossos planos parece que não estão dando certo, também quando a gente fica assustado porque não sabe o que vai ser, os planos de Deus continuam de pé e a gente tem um lugar neles. É nesse momento que Paulo, então, escreve o que a gente vai ver. Pensou que eu não ia voltar, né? Volta lá, Romanos 11:33. É nesse momento, diante desse cenário de pecado e dor, mas sem desacreditar no propósito de Deus, que Paulo escreve o que você vai ler junto comigo agora, em Romanos 11:33. Olha que coisa incrível. Diante de um mundo que parece que está machucado e machucado mortalmente, Paulo diz assim: ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Meu irmão querido, minha irmã, como nós cristãos desse tempo precisamos aprender a, como Paulo, olhar para um mundo machucado e saber louvar a Deus. Como nós precisamos aprender de novo com os nossos irmãos da igreja primitiva, que diante de provações de todo tipo, diante de perseguições, diante do pecado do mundo, diante daquilo que nos machuca, ou nós respondemos nos deixando aprisionar, oprimir, conformar pelas coisas do mundo, ou nós respondemos erguendo a cabeça acima de tudo e voltando os olhos para Deus e louvando a Ele mais uma vez. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. Nossa igreja do século 21, nossa igreja em 2020, a igreja no tempo da pandemia e da quarentena, tem que ser uma igreja que continua dizendo a Ele a glória por toda a eternidade. Amém. Ele tem o controle, ele não perdeu o controle, ele tem um propósito, ele ainda sabe o que ele quer de nós. E a gente jamais pode esquecer disso. E eu e você, que já experimentamos tantas misericórdias de Deus, jamais podemos duvidar disso. Veja, Paulo começa dizendo que abismo de riqueza, sabedoria e ciência em Deus.
como nosso Deus é rico. O Papa São João Paulo II gostava de dizer que o nosso Deus é rico em misericórdia. Ele é rico em todos os recursos que nós precisamos para que a nossa vida seja reconstruída. Se nós estamos desmoronados debaixo do pecado, ele tem esse recurso imenso chamado misericórdia, com o qual ele nos abraça, com o qual ele nos ensina a nos arrependermos e voltarmos para ele. Quando nós estamos debaixo desse tempo de tanta confusão, tantas notícias, tantas ideologias, o nosso Deus é um Deus rico em sabedoria, ele é o Deus da verdade, que não mente, que não se engana nem nos engana, e a gente pode recorrer a ele para que a gente não seja confundido para sempre. Ele tem recursos de sabedoria e verdade para que nós não sejamos prisioneiros da mentira e do engano de Satanás. Nosso Deus é um Deus rico e, segundo a sua riqueza, ele cuida de nós. Os recursos que você precisa hoje para recomeçar a sua vida, você encontra nele. Você pode olhar para as suas mãos e ter a impressão de que elas estão vazias. Ou ainda, você pode olhar para as suas mãos e ter a impressão de que tudo que você tem não é o bastante. Você tenta, você luta e parece que está sempre na estaca zero. Volta os olhos para o Senhor. Confia nele, aprende com ele a cada dia. Descobre nele a direção que você precisa. Escuta a palavra dele e você vai ver que ele tem todos os recursos que você precisa para ajudar você a recomeçar. Nosso Deus é rico em sabedoria e em ciência. Ele tem uma visão privilegiada sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas e nada impede o seu olhar. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Irmãos, em tempos em que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, eu acho que não adianta a gente querer entender tudo. A gente precisa aprender a confiar. O Salmo diz, assim como o céu está por sobre a terra, assim os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. A gente está vivendo um momento em que talvez alguma pessoa já tenha perguntado a você, por que Deus deixa isso? Ou então você já se pegou pensando assim, diante de uma pessoa que você ama e que o Senhor levou, diante de um desemprego. Por quê? Por que isso? Por que assim? Por que não de outra maneira? Veja, irmãos, ter fé não significa que a gente tem resposta para tudo. Não se cobre ter resposta para tudo. Ter fé significa que mesmo quando a gente não está percebendo muito bem, muito claramente as respostas, a gente continua confiando que o Senhor está no controle e que ele está nos moldando para o nosso bem. E mesmo as coisas difíceis, elas não nos impedem de ter aliança e comunhão com Deus. A gente tem que confiar nisso, porque há momentos em que a nossa tarefa não é entender, a nossa tarefa é só confiar. Quem pode imaginar como são inexploráveis os caminhos do Senhor? Nem sempre os caminhos dele são os que a gente traçou, né? Nem sempre os caminhos pelos quais ele nos leva são aqueles que a gente pensou por antecedência. E a gente precisa aprender que há momentos em que o caminho pelo qual o Senhor nos leva é diferente. E aí a gente tem que fazer uma escolha, continuar acreditando, continuar confiando e pensar, mesmo que esse caminho não seja o que eu tinha imaginado, eu nunca pensei passar por isso, esse é o caminho mais seguro, porque eu estou de mãos dadas com o Senhor e é Ele que está me levando, é Ele quem me leva. Minha tarefa não é entender tudo todo o tempo. Muitas vezes minha tarefa é confiar, mesmo quando eu não entendo. Eu compartilho com algumas pessoas próximas, ou então quando a gente tem a chance de pregar, uma oração que eu aprendi há muitos anos e que, para mim, é um sustento diário. Meu Pai, eu não te entendo, mas ainda assim confio no teu amor, confio em ti. Tem dias em que é tudo isso e só isso que a gente precisa e que a gente gostaria de dizer para ele, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas ainda assim eu confio em ti. Quem pode
compreender o pensamento do Senhor. A palavra compreender, ela significa abarcar. A minha paróquia compreende as seguintes ruas, né? Ou seja, ela abarca as seguintes ruas. Pois é, quem pode compreender o pensamento do Senhor? Ele vai muito mais longe, ele extrapola os nossos cálculos, ele sabe aonde ele quer nos levar, e ele sabe como fazer a gente chegar lá. Senhor, há momentos em que os teus pensamentos vão muito além dos meus. Eu quero acreditar quando isso acontecer. Eu quero confiar quando isso acontecer. Quem jamais foi conselheiro do Senhor, imagina só isso. O profeta Jeremias um dia recebeu de Deus um convite. Jeremias, desce a ladeira da sua rua e vai lá à casa do oleiro. E aí Jeremias sabia que tinha um vizinho que trabalhava com argila. Chegou lá, o vizinho estava na oficina moldando um vaso. Então o Senhor falou no coração de Jeremias: Jeremias, você já imaginou se a argila, a cada vez que o oleiro molda ela fosse se voltando para ele dizendo: oleiro, não é assim não, olha, faz de outro jeito, olha, molda diferente. Jeremias, a tarefa da argila não é dizer para o oleiro como trabalhar, mas é simplesmente se entregar nas mãos dele. Assim eu quero que seja o povo de Israel comigo. Irmãos, quem de nós pode ser conselheiro do Senhor? Há momentos em que a gente gostaria, né? Senhor, não desse jeito. Senhor, me peça tudo, menos isso. Senhor, assim não pode. Mas não é assim. Você sabe que não é assim. A nossa tarefa é ser argila moldável. A argila seca, ela não pode ser moldada. A argila molhada é que se deixa moldar. A nossa tarefa é ser uma argila moldável. E não por outro motivo, o Espírito Santo na Bíblia às vezes é chamado de água, né? Água viva, porque é o Espírito Santo que abranda o coração da gente, que amolece o barro do nosso coração para que o Pai possa moldá-lo. Senão, a gente não deixa, não. A gente tem umas manias, a gente tem umas teimosias, a gente coloca umas coisas na cabeça que depois não tira. A gente, diante de uma situação que refaz a rota da gente, às vezes a gente estaciona naquilo e não entende que um não que a vida nos dá pode ser sinal de que o Senhor está apontando outra direção. E a gente estaciona diante do não, e a gente se revolta, e a gente se debate. Quanto mais a gente se debate, mais a gente se machuca. É o Espírito Santo que abranda o nosso coração para que o Pai do céu possa nos moldar. E então, nosso irmão Paulo lembra para a gente: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, vem tudo dele. Ele é o dono de tudo. Portanto, ele tem o direito de dispor. Irmãos, há muitos cristãos nas nossas igrejas, e a gente precisa bater no peito disso, né? Que são cristãos nominais, têm vindo, e nós cremos que o Senhor vai trabalhando, mas às vezes, quem sabe nós mesmos, né? É difícil que a gente entenda que há um momento em que a gente rende a vida da gente ao Senhor e Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Ele tem direitos e a gente abre mão de alguns direitos. A gente vive num tempo em que todo mundo fala tanto dos seus direitos, né? Pouco dos deveres, mas muito dos seus direitos. Bom, não é de todo ruim isso, é verdade, a gente precisa salvaguardar os direitos dos que são mais frágeis, sem dúvida alguma. Mas veja, um cristão, quando ele se rende ao Senhor, ele acaba abrindo mão de algumas coisas. Por exemplo, ele abre mão de se sentir no direito de cobrar e de se vingar. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Parece justo, né? Mas o cristão abre mão do direito de cobrar olho por olho, dente por dente, porque o seu Senhor disse que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes. E se ele é o meu dono, ele tem direitos sobre mim e eu preciso abrir mão de algumas coisas. Um cristão que não abre mão, não de algumas coisas, um cristão que não abre mão de si mesmo. Porque o que está em jogo não é abrir mão de coisas, é abrir mão da gente. Mas um cristão que não faz isso ainda não entendeu. E esse é o primeiro passo para caminhar com Jesus.
quem quiser vir após mim, abra mão de si mesmo. É o primeiro passo de cada dia, para que a gente possa andar algumas milhas com ele. Veja, tudo é dele, ele é o dono, ele tem o direito de dispor de nós. E como a gente falou no começo da live, as meninas estavam falando, é uma honra poder ser servo de um dono tão amoroso. Um dono que, quando nos conquista para ele, quando nos compra para ele, liberta a nossa alma, liberta a gente de tantas prisões. Tudo é dele, por ele. Ou seja, tudo deve se fazer através das mãos dele, por meio dele. E um cristão comprometido na sua aliança com Deus, um cristão que quer ver as oportunidades que Deus está lhe dando e enxergar também o que não é bênção e rejeitar isso, é um cristão que sabe, eu não quero o que não vem pelas mãos do meu Deus. Eu não quero o que me vem sem ser por ele. Se é alguma coisa no meu trabalho, se é um dinheiro a mais, mas que não é por ele, é um cristão que tem um compromisso na sua aliança com Deus, uma mente renovada, ele sabe discernir. O que não vem pelas mãos do Senhor, pode ser que um dia alguém tire de mim e cobre. Não, o que vem das mãos de Deus é dom, e a Bíblia diz que ele não cobra os dons dele, ele não revoga os dons dele, pois eu preciso aprender a receber o que vem das mãos do Senhor e apartar da minha vida o que não vem das mãos dele. Não adianta eu querer cavar reconhecimentos, galgar posições, conseguir um pouco mais de grana. Se não vem pelas mãos do Senhor, não vai ser bênção. Tudo é para ele, o motivo é ele. Meu irmão querido, minha irmã, quando a gente descobre que o motivo é o Senhor, o motivo é ele, é para a glória dele, é para que a nossa vida seja um troféu nas mãos dele. Eita, a gente consegue superar qualquer coisa, a gente tem forças para vencer qualquer dificuldade. Houve um filósofo que não era nada cristão, mas que disse uma coisa muito certa, e que depois outras pessoas concordaram, porque é verdade. Ele disse assim, a gente suporta e supera qualquer como quando a gente tem um porquê. Ou seja, quando a gente tem um propósito, um alvo, um motivo, a gente supera qualquer circunstância para chegar lá. Se isso é verdade até para aqueles que não conhecem o Senhor e que não lutam pelas coisas do alto, pelas coisas do céu, como isso devia ser verdade para a gente? Quem tem um porquê, vence e supera qualquer como. Quem tem um porquê chamado Jesus Cristo, se renova a cada dia, renova as suas forças, cria asas, se levanta de novo debaixo de cada cruz, por causa dele. Ele faz tudo valer a pena. Uma mente renovada é uma mente que vê tudo debaixo da luz de Cristo. Uma mente renovada é uma mente que procura e encontra Jesus em tudo, porque está buscando Jesus em tudo. Irmãos queridos, o nosso mundo não precisa de uma igreja que faça muita propaganda ou barulho. Nosso mundo não precisa de uma igreja, sei lá, que tenha ideias sobre tudo e opiniões sobre tudo. Nosso mundo precisa de uma igreja, eu e você, cuja vida seja Jesus Cristo. E uma igreja que transpire Jesus Cristo pelos poros todo o tempo e em todo lugar. Essa igreja vai mostrar a esse mundo, às vezes tão sem motivos, sempre agitado, mas às vezes sem saber para onde está indo e por quê. E tanta gente tira a própria vida porque de repente não vê mais um motivo. Mas essa igreja que transpira Jesus Cristo vai mostrar para esse mundo que ele é o motivo eterno que faz tudo valer a pena. Quando a gente se agarra nele, a gente tem forças para ir adiante a cada dia, superar tudo. A ele a glória por toda a eternidade. Para ele são todas as coisas. Diante de um mundo machucado pelo pecado, Paulo não abriu mão. Eu creio que os planos de Deus ainda estão de pé. Eu creio que eu tenho um lugar nesses planos. Deus tem um lugar para cada um de nós. Eu creio que Jesus veio para inaugurar esses planos. Eles não vão voltar mais atrás,
porque ele ressuscitou e está vivo para sempre, e não há circunstância nesse mundo que mude isso. Eu creio que no meio de todas essas coisas que eu vejo, que às vezes não me deixam entender muito bem os porquês, eu ainda posso confiar nele. E quem confia, louva. E quem confia, adora. E quem adora tem o coração e a mente transformados. E quem adora é preservado do desânimo. E quem adora e louva muda o clima ao seu redor, porque de alguma maneira consegue contagiar quem está em volta. A gente está num mundo que está morrendo de medo de contágios, né? Contágios de enfermidade. Mas a gente também pode contagiar as pessoas com a presença de Deus, com o amor de Deus, quando a gente louva, quando a gente bendiz. Vou parando por aqui, senão eu nem sei, mas tem alguém ainda me acompanhando. Mas vou parando por aqui, querendo dizer para você, meu irmão querido, minha irmã, não deixe essa confusão que nós estamos vivendo em todos os níveis, nível religioso, político, ideológico, sanitário, não deixe essa confusão tornar você uma pessoa desanimada diante da vida e do mundo. Se há confusão até na sua casa, na sua vida pessoal, dentro de você, porque às vezes a confusão que faz mal não está fora não, está dentro da gente. Acredite, Deus continua tendo um plano e tem um lugar para você nesse plano. Não fuja dele, não abra mão dele. Hoje, acredite nisso. Vá buscando dia a dia tomar o seu lugar no propósito de Deus. Peça a ele que a sua mente seja renovada a cada dia, restaurada a cada dia pela palavra e pelo Espírito Santo. Coma essa palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os nossos passos. Eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo há muita escuridão, mas a gente precisa dar passos, a gente precisa ir adiante, pois então essa tem que ser a luz. E quanto mais escura a escuridão, as trevas, mais a luz tem que brilhar. Coma essa palavra, ela tem que se entranhar na gente. Seja cheio do Espírito Santo. Palavra de Deus e Espírito Santo trabalhando juntos renovam nossa mente, renovam nossas disposições para que a gente possa ser instrumento vivo nas mãos de Deus. Barro que se deixa moldar, instrumento que ele pode usar para fazer a obra dele nessa terra. Podemos orar juntos, irmãos, para que a gente possa viver nesse tempo de desafios uma comunhão profunda com Deus e essa comunhão seja o rumo, seja a bússola da nossa vida. Vamos orar juntos? Convido você a orar junto comigo. Deus, Pai querido, eu te agradeço de todo o coração pela vida de cada irmão, de cada irmã que está agora conosco em oração. Agradeço, Pai, porque não importam as distâncias, não importam os lugares, nós somos, pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, um só coração e uma só alma na Tua presença. E cremos que quando oramos em concordância, como Jesus prometeu, a Sua graça, a Sua misericórdia se manifesta na nossa vida. Pai querido, nós te agradecemos porque os Teus planos continuam de pé. Pai querido, durante essa quarentena, muitos dos nossos planos foram por água abaixo. Nossa agenda foi por água abaixo. Planos para a nossa vida pessoal, planos para a paróquia, para o grupo de oração, foram por água abaixo. Mas o Teu plano de amor eterno, invencível, continua de pé. Obrigado porque nesse tempo de provação, nós podemos rearrumar a nossa mente e o nosso coração para estarmos alinhados de novo com os Teus planos. Te pedimos perdão, perdão verdadeiro, Pai, pelas vezes em que os nossos planos e as nossas prioridades, nós as colocamos na frente dos Teus planos e prioridades.